A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nossa classe dos juvenis. Que bom ter você aqui mais uma vez. Sei que estamos chegando com esta lição um pouco bem atrasados. Entretanto, nós chegamos de viagem do Brasil, não é? Há alguns dias atrás, e agradecemos a Deus, em primeiro lugar, pela viagem maravilhosa que Ele nos concedeu e por poder ali estar não somente no Ceará, ali na cidade de Tianguá, como também estando em Pernambuco, ali em Recife e também em Camaragibe. Foram cultos abençoadíssimos, aonde Deus, né, trouxe uma poderosa bênção sobre nossas vidas, onde nós podemos ali estar juntamente com nossa família, com amigos, e foi tudo maravilhoso. Mas nós estamos aqui de volta, não é? E para esta classe deste domingo, para o dia 7 de setembro de 2025, dia da independência do Brasil, não é? Nós estaremos falando sobre este personagem tão lindo que se chama Maria, a mãe de Jesus, e como responder ao chamado de Deus. Lembrando sempre que nós temos a nossa classe de escola dominical, a nossa pré-aula, com o nosso roteiro, com o nosso PowerPoint com esses slides. Entretanto, no dia de hoje, nós faremos uma classe bem resumida, não é? E nós não teremos tudo aquilo, porque, como os irmãos sabem, acabamos de chegar. Entretanto, para a próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos agora, né, de volta aqui. E graças a Deus por isso, agradeço pela sua paciência, pelo vosso carinho, pelas vossas orações durante este tempo que nós tivemos de 2 semanas ali no Brasil, e louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos para a nossa classe. Eu me chamo missionária Vânia da Silva e estamos nessa pré-aula aqui, e quero pedir a você, se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal, de colocar aí as notificações para que você possa receber as pré-aulas, não somente da classe dos juvenis, não é? Que hoje, neste trimestre, nós estamos falando sobre personagens marcantes da Bíblia Sagrada, mas também as classes da nossa querida professora Manuela Barros, que ela dá as classes de adultos e de jovens. Então não perca, coloque aí o seu nomezinho, não é, para que você possa receber também essas aulas tão importantes para nós. Portanto, nós vamos neste dia estar falando sobre Maria, o que responder ao chamado de Deus. Amém? Lição de número 10. E o nosso texto áudio está em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e o 5, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, a promessa de Jesus foi uma promessa que Deus deu já a Adão e Eva, que da sua semente, da semente do homem, haveria de nascer este que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E glória a Deus, que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo perfeito de Deus, Deus envia a Jesus, o qual encarnou, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que pudesse então trazer esta remissão dos pecados da humanidade. Amém? Portanto, o nosso leitura bíblica, Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 38, ok? E eu gostaria de, especialmente neste dia, poder ler com vocês, porque é muito lindo esta passagem, não é? E a Bíblia Sagrada nos diz assim. Ele disse: e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre concebeste, darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Ou seja, ela não era casada.
E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Meus queridos, que leitura preciosa para as nossas vidas, não é? E nós vamos entender e vamos basear neste comentário da nossa lição hoje, não é? 3 tópicos importantes que falam sobre a história de Maria. Segundo lugar, o chamado de Maria, porque vamos lembrar que esta mulher, Maria, não é? Ela foi chamada, recebeu de Deus essa chamada. E, meus queridos, dependendo da reação de Maria, ela poderia simplesmente recusar e dizer: "Quê? Isso é loucura. Não, eu não sou casada. E o que é isso? Não, isso não é de Deus, não é? Isso não é para mim. Eu não vou poder suportar a humilhação, a vergonha, o disse-me-disse e as coisas que as pessoas vão falar." E ela poderia simplesmente ter esquivado e simplesmente ter negado. Mas a Bíblia nos diz que ela humildemente ela respondeu ao chamado de Deus, ela submeteu-se à vontade de Deus. E, em terceiro lugar, falaremos também sobre a fé de Maria, porque para tomar uma decisão dessa, para poder aceitar esta posição, foi necessário fé da sua parte. Amém? Muito bem. Sendo assim a história de Maria, sua tribo, nós vamos ver que Maria e José, segundo a genealogia, porque Jesus haveria de vir da linhagem do rei Davi. E assim foi. Amém? Em segundo lugar, o seu desposório. Vamos lembrar que quando Maria fala para o anjo, disse: Olha, como é que isso sucederá? Eu não conheço varão, eu não, ou seja, não sou casada, como é que eu vou ter filho? Isto é algo muito simples de se compreender e nós vamos entender e lembrar que muitas pessoas creem que Maria, após ter tido Jesus, após o seu nascimento, ela continuou sendo virgem. Isto não é verdade. Isto, a Bíblia nos fala claramente que Maria, ela teve a Jesus, o seu primogênito, não foi o unigênito. Jesus é o filho unigênito de Deus, mas ele é o filho primogênito de Maria. E a Bíblia é clara em dizer o quê? Que José não a conheceu até que Jesus, ele nasceu. E depois, então, eles tiveram filhos e filhas. Portanto, vamos lembrar que no momento em que o anjo veio trazer esta mensagem, trazer essa chamada, colocar a ela este projeto diante de Maria, Maria era uma jovem, talvez nos seus 14, 16 anos, porque os jovens em Israel, eles se casavam muito cedo. O desposório em Israel era a etapa inicial e formal do casamento, um compromisso firmado entre o noivo e a noiva, frequentemente arranjado pela família, né, e celebrado com testemunhas. Após esta promessa, seguia-se um período de espera e preparação para a noiva, e só então ocorriam as bodas, que era o banquete nupcial e a mudança da noiva para a casa do noivo, unindo o casal para morar juntos. Amém? Então, nós vamos ver que Maria se encontrava exatamente dentro deste período de desposório. E este desposório era algo mais sério porque, como a Bíblia diz, Maria estava desposada, não é, com José, segundo Mateus capítulo 1, e a Bíblia nos diz que quando ele soube do que havia acontecido, que Maria se encontrava a ter concebido do Espírito Santo, ele o que? Para não defamá-la, para não poder, não é, fazer com que até ela morresse, porque poderia ser, não é? Ele decidiu, não é, despedi-la, ele decidiu anular este
casamento, este desposório, para que nada de mal pudesse acontecer com Maria. E assim, então, quando o anjo do Senhor, em visão, fala com José e diz para ele o que é que estava acontecendo, que o que estava nela era do Espírito Santo, e então é quando José então recebe a Maria e a tem como esposa. Amém? Portanto, não somente a história de Maria constitui a sua tribo, seu desposório, mas também dos seus filhos, como nós já dissemos. Maria, ela teve a Jesus e ele foi o seu filho primogênito. Mas segundo Marcos, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, Marcos 6 e 3, a Bíblia nos fala claramente que Maria, após o nascimento de Jesus, Maria teve outros filhos com José. Portanto, nós vamos ver, e a Bíblia Sagrada relata alguns desses nomes, fala de Tiago, fala de José, fala de Judas, fala de Simão e suas duas irmãs. Portanto, nós vamos ver que 4 filhos e 2 filhas Maria e José tiveram depois do nascimento de Jesus. É claro, estes seus irmãos, durante o seu ministério, eles não foram seguidores ou discípulos de Jesus naquele momento. Entretanto, depois da sua morte e ressurreição, nós vamos ver parte desta família, né, integrada. Vamos lembrar que a carta, a epístola a Tiago, é escrita pelo meio-irmão de Jesus, por Tiago. Judas, de igual forma, também foi escrita pelo irmão de Jesus. Então, meus queridos, então, falando sobre a história de Maria, nós vamos ver que Maria, ela morava em Nazaré. Nazaré era uma cidade da Galileia. Esta igreja que está aqui era chamada e é chamada a Igreja da Anunciação, que marca o acontecimento em que o anjo do Senhor fala a Maria, vem anunciar a ela o grande projeto de Deus para com a humanidade, usando a ela como este veículo para portar, como este instrumento para trazer Jesus ao mundo. Amém? Então, Nazaré, que era uma cidade naqueles tempos não tão bem conhecida ou não tão bem renomada, vocês vão lembrar que Natanael, quando Filipe vai dizer para ele, olha, encontramos o Messias, Jesus de Nazaré, ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Amém? Por quê? Porque esta cidade não tinha tanto renome, entretanto foi dali, depois que José e Maria, vocês vão lembrar, que José teve que descer a Belém para poder alistar-se por causa do alistamento, por causa da contagem das pessoas, o censo que foi feito por César Augusto. José e Maria, eles descem de Nazaré para Belém, aonde Jesus nasce, e depois de ter passado pelo Egito, agora José e Maria voltam para Nazaré, para Galileia, porque Herodes já havia morrido, mas o seu filho reinava em seu lugar, e José, com receio de voltar para Judá, então o que é que ele faz? Ele vem para Nazaré e ali Jesus ele cresce e por isso ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Amém? Muito bem. Em segundo lugar, a chamada de Maria. Maria, e com a sua visita inesperada. Amém? Nós vamos ver que ela recebeu uma mensagem inacreditável, algo que soou nos seus ouvidos. Ela disse: não, isso não pode ser, isso não pode acontecer. Então, e a humilde disponibilidade de Maria. Então, nós vamos ver que nesta visita inesperada, não é? Maria quiçá estava lá no seu dia a dia quando ela recebe a visita de um anjo. E este anjo na Bíblia Sagrada tem um nome, e o seu nome é Gabriel. Lembrando sempre, não é? Muitas vezes nós escutamos muitas coisas, né, na televisão, de outras religiões, não é? E vamos lembrar que os únicos nomes de anjos na Bíblia Sagrada escritos são o nome de Gabriel, um anjo da parte de Deus, e um arcanjo chamado Miguel. Estes são os únicos 2 nomes que a Bíblia atribui aos anjos
que ali estão representando, fazendo alguma coisa, trazendo uma mensagem, trazendo algo, fazendo algo pelo povo de Deus. Amém? Outros nomes que possam vir a surgir não estão descritos na Bíblia Sagrada. Amém? Muito bem. Então, nós vamos ver que esta visita inesperada a Maria veio através da pessoa do anjo Gabriel, que veio trazer a ela a notícia, como assim nós já lemos no livro de Lucas, que ela haveria de trazer e dar à luz a um filho, e ele chamou ela bem-aventurada. E essa mensagem foi inacreditável para Maria, e é por isso mesmo que, não é, quando ele disse para Maria, ele fala para ele, disse, Maria, não temas, não é? Porque ela estava considerando que palavra é essa, que saudação é essa, por que que este anjo de Deus, né, está falando comigo? E vamos lembrar que, e parte desta mensagem, ele explica para Maria o que é que vai acontecer. Versículo 31, que nós já lemos, ele disse que em teu ventre conceberás e darás um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, não é? Yeshua, ou seja, Salvador. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, ele dará o trono de Davi seu pai, reinará eternamente. E qual foi a resposta de Maria? Como se fará isso, visto que eu não conheço varão? Impossível, não pode. E é verdade, não pode. Entretanto, aí estava o milagre, e aí estava esta mensagem tremenda da parte de Deus para Maria, cumprindo-se aquilo que Deus já havia falado no livro de Isaías, dizendo que uma virgem conceberia, né, daria um filho que se chamaria ele, o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Portanto, meus queridos e amados irmãos, nós vamos lembrar que, apesar desta mensagem ser tão inacreditável, Maria, ela tomou uma posição séria e certíssima. Porque muitas vezes quando Deus ele nos chama para fazer a sua obra, é claro, Deus ele não vai revelar todas as coisas, porque se Deus revelasse tudo que nós iríamos passar, nós muitas vezes poderíamos dizer, Senhor, não. Eu vou passar por este problema, eu vou passar por esta situação, eu vou passar por isso? Não. E nós vamos ver, e nós podemos nos colocar no lugar de Maria. Lembre-se, Maria era uma adolescente. E, meus queridos, para trazer uma mensagem a uma adolescente dizendo que o Espírito Santo vai vir, que ela vai ficar grávida, vai ter um filho, o filho vai se chamar Filho de Deus. Tudo bem, lindo, mas e as consequências? E o que envolve tudo isso? E você pode imaginar que Maria, em algum lugar, a alguma hora da sua vida, ela temeu. Ela ficou espantada, né? Ela ficou talvez não crendo muito naquilo que estava acontecendo. Mas o que que acontece? Nós vamos ver que o anjo dá uma palavra muito linda para Maria, como uma confirmação daquilo que ele estava dizendo. Ele disse: olha, ele disse, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que é chamada estéril. Ou seja, porque para Deus nada é impossível. Então, é claro que o povo de Israel sabia, conhecia que Deus era o Deus que podia frutificar, que poderia abrir a madre. Sim, é verdade. Mas isso não era simplesmente o abrir a madre. Ela não tinha varão. Ela não era casada. Ela não tinha conhecido nenhum homem. E agora o anjo está dizendo que ela vai ter um filho. Por quê? Porque o nascimento de Jesus foi um milagre extraordinário. Não somente a sua encarnação, mas o seu nascimento foi algo poderoso e milagroso. Aleluia. Entretanto, nós vamos ver que em tudo isto, nós vamos ver a humilde posição de Maria. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meus queridos, quando Deus ele nos chama para qualquer que seja a obra, como é que nós vamos responder ao Senhor? Como é que nós podemos responder a Ele? Maria respondeu com uma palavra.
Maria respondeu humildemente diante do Senhor, se dispondo, se colocando no lugar para ser usada. E esta deve ser a nossa posição também, de nos dispor para sermos usados pelo Senhor. E nós vamos ver que esta jovem, então, foi e recebeu esta graça de ser a mãe do nosso Salvador, ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus e filha de Maria. Amém? Muito bem. Mas, em último lugar, Maria, ela foi uma mulher, foi uma jovem de fé. Nós vamos entender que a fé, segundo Hebreus, né, no capítulo 11, nos diz o seguinte: ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, Maria, assim como muitos outros personagens da Bíblia Sagrada, ela era uma mulher de fé. E esta fé veio não somente porque ela era uma mulher religiosa, não. Religião não traz fé na vida do homem. O que é que traz fé à vida do homem? É a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir as Escrituras. E esta palavra, que é espiritual, ela atua e ela gera e ela faz crescer aquilo que é chamado fé, que é aquilo que nós conectamos com Deus. Nós precisamos crer que Ele existe, precisamos crer que Ele é poderoso para fazer, mesmo que eu não veja a solução na minha frente, mesmo que eu não veja o final do túnel, mesmo que eu não veja como é que Deus vai fazer, mas eu creio no invisível, eu creio, aleluia, que Ele é poderoso para assim o fazer. Portanto, nós vamos ver que esta é a origem da fé. Se nós olharmos lá também em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, a Bíblia Sagrada, ela nos diz a seguinte verdade. Ele diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Mas não somente isso. Maria foi uma jovem de fé. E a fé, ela tem poder. A fé, ela gera, ela faz algo, os milagres acontecerem. Nós vamos lembrar em toda passagem da Bíblia Sagrada que quando a pessoa se movia por fé, o milagre era gerado, algo acontecia. Nós vamos ver que Abraão, ele foi chamado o pai da fé, porque ele obedeceu sem ver, ele creu, ainda que ele não podia ver, ainda que sua esposa era estéril, ainda que ele estava velho, ainda que ele estava longe da sua parentela, mas ele creu na promessa de Deus. E a fé, então, ela gera este poder que faz as coisas acontecerem. Nós vamos ver aquela mulher do fluxo de sangue que ela tocou na orla de Jesus. E porque tocou com fé, não foi simplesmente o tocar, porque ali os próprios discípulos de Jesus disseram, a todo mundo te empurrando, todo mundo sair te pressionando e tu tá perguntando quem foi que te tocou. Por quê? Porque aquela mulher tocou com fé. E quando a fé ela entra em ação, ela gera o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, o poder de Deus ele se manifesta, o poder de Deus ele transforma, o poder de Deus ele faz as coisas acontecerem. Não é simplesmente pela minha palavra, olha, aconteça, eu declaro, eu falo, eu faço isso, aquilo. Não, é a fé. A fé é espiritual, não é simplesmente nós blá, 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 blá e falarmos e dizermos e proclamarmos. Não, mas é o agir, é aquilo que é gerado através da palavra de Deus em nossa vida para crermos que, em primeiro lugar, Deus ele existe, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer, que o milagre vai acontecer, porque é Deus e não nós. Amém? Portanto, o poder da fé, nós vamos ver em Mateus, capítulo 17, versículo 20, quando Jesus ele está ali diante daquele lunático que o pai trouxe para os discípulos, eles não o puderam expulsar. Aqueles discípulos perguntaram, por que
nós não podemos expulsar. E Jesus disse o quê? Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para acolá, e lhe há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Então, este é o poder da fé. Aleluia. Mas vamos entender também que não é somente ter fé e ver as coisas acontecerem. Nós temos que caminhar pela fé. E foi isso que Maria ela fez. Maria não desistiu no meio do caminho. Maria ela continuou, aleluia, assim como tantos outros homens e mulheres de fé na Bíblia Sagrada continuaram a caminhar pela fé. E é isso que Deus ele requer de nós, que nós possamos caminhar pela fé. Porque ela caminhou, olha aí o que é que acontece? A Bíblia nos fala que quando chega no momento certo, Maria ela dá à luz ao seu filho em Belém de Judá, cumprindo todas as profecias nessa plenitude do tempo, aleluia. E a Bíblia Sagrada é que quando vieram os pastores, quando vieram os magos, o que é que faz? Tudo aquilo que era dito, ela guardava no seu coração, aleluia. E a Bíblia nos fala que este grande caminho, esta caminhada pela fé, não foi somente para Maria, não foi somente para Abraão, não foi somente para Isaac e Jacó, para José e para os demais personagens bíblicos, tantos daqueles que nós já lemos aqui, que já estudamos sobre eles, como de toda a Bíblia Sagrada, mas este caminhar pela fé é algo que Deus ele requer de cada um de nós, que Deus requer dos seus juvenis, que eles possam caminhar pela fé. Nós não somos daquele que caminhamos pela vista, ou seja, sim, os meus pés estão aqui na terra, sim, eu preciso trabalhar, sim, eu preciso conviver, sim, eu preciso fazer as coisas, né, acontecerem no sentido que eu tenho que me esforçar, porque eu não posso simplesmente dizer eu tenho fé e vou ficar em casa de perna para cima e não vou trabalhar porque, não, porque Deus vai mandar, porque eu tenho fé. Não, Deus ele pede que nós façamos a nossa parte, mas quando chega na hora do impossível, quando chega na hora de Maria conceber do Espírito Santo, aí, meus queridos, existe e necessita-se de fé. Para Isabel ver a sua vida e ter um filho, João Batista, foi necessário fé. Para que Sara pudesse ter um filho, Abraão e Sara tiveram que ter fé. Para poder entrar na cova dos leões, como Daniel entrou, e estar ali durante toda a noite e ver que nenhum dos leões chegou perto dele para o comer, precisa de fé. Precisa-se de fé para poder entrar na fornalha de fogo ardente, dizer na cara do rei Nabucodonosor: olhe, você pode fazer o que quiser, nós não vamos discutir sobre isso, mas aos teus deuses nós não adoraremos, porque nós cremos que Jesus, que Deus, ele irá livrar-nos, aleluia. Meus queridos, precisa de fé, precisa deste poder, deste dínamo do Senhor, para que nós possamos caminhar e viver pela fé, aleluia. Que o Senhor possa vos abençoar poderosamente, que nós possamos, diante do Senhor, quando chegar para nós, quando nós tivermos a oportunidade, quando Deus chegar para você, para o seu juvenil, para mim, nós possamos responder a Deus, como respondeu esta jovem, humildemente, submetendo-nos à presença, ao plano, à vontade do nosso Deus, plena e perfeita, para a glória do seu nome. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente em nome do Senhor e que tenha uma maravilhosa classe. Amém.